Aleluia, louvado seja o Senhor, não é? Você pode sentar-se, querido. Deus é bom, fala a verdade. Ih, vocês estão ruizinhos hoje, hein? Deus é bom. Então, deixa eu contar algumas coisas boas para você, né? Agora no mês de dezembro, Deus vai nos abençoar muito. Nós estamos trabalhando naquela visão de termos campos da igreja, não somente aqui o templo funcionando, mas outros locais onde as mesmas coisas vão estar acontecendo. E no dia 19 de dezembro, está lá o pastor William, fica de pé lá, pastor William, vai ser a inauguração lá em Almirante Tamandaré, né? Vamos estar lá de manhã, não é? Às 9h30 da manhã, é isso? Está ficando lindo lá, louvado seja Deus, né? E no próprio dia 19, eu vou estar lá pregando, lá no campus de Almirante Tamandaré. E no dia 19 à noite vai ser a inauguração lá no Campo Comprido, né? E gente, Deus está abençoando demais, foi uma coisa maravilhosa. Vocês vão ver, depois a gente vai mostrar para vocês verem. Aqueles que moram lá na região, se quiserem estar conosco, dia 19 no culto da noite eu vou estar lá, na inauguração no Campo Comprido também. E naquela mesma semana, eu acho que dia 18 é sábado, né? Vai estar havendo a inauguração ali no Parolim, no novo templo lá no Parolim. 3 templos no mesmo final de semana. Deus não é bom? Deus é muito bom, né? E a ideia não é só o templo, né? Porque a igreja são as pessoas, né? O templo é apenas o lugar onde a gente se reúne, mas é o povo de Deus que está se reunindo ali, pessoas estão sendo levadas, para quem o evangelho está sendo levado, e a gente está muito feliz. E agora no dia 27, essa semana aqui, não é? Uma das nossas congregações lá em Vila Pompeia vai se organizar em igreja, vai ser uma nova igreja batista aqui nessa cidade. Louvado seja Deus, não é? Então a gente fica feliz de ver tudo isso e glorifica o nome do Senhor. E você é parte de tudo isso com as suas orações, com as suas contribuições, com o seu trabalho, né? Quando você se voluntaria para o serviço do Senhor, permite que a palavra de Deus chegue a outros lugares e a gente possa levar essa palavra. O Tiago esqueceu de falar para os nossos visitantes que tem um presente para todos os nossos visitantes. Então, quando você sair aqui do templo, do meu lado esquerdo tem um lugar chamado Ponto de Encontro, do lado da livraria. Chega lá e diz assim: eu vim buscar o meu presente, só isso, não precisa falar mais nada, tá? E aí você vai receber essa lembrança aqui da nossa igreja como nosso visitante. É uma coisa simples, mas para você lembrar de nós e a gente poder caminhar juntos aí de alguma maneira na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar na palavra de Deus junto com vocês em Jeremias capítulo 37, a partir do verso 16. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e eu queria concluir esse estudo agora à noite. Jeremias 37, a partir do verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim: Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. E então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, ou contra os seus conselheiros, ou contra este povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram: o rei da Babilônia não atacará nem a você nem a esta terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor, permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. E então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda
e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. E assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Pai querido, dá-nos a tua graça, Senhor, dá-nos a tua direção, a tua orientação, e aquilo que o Senhor quer falar conosco, fala agora, Senhor, que assim como aprendemos que o Senhor sopra sobre nós o teu Espírito, e que podemos sentir o sopro do Senhor sobre nós, que sopre sobre cada pessoa aqui o teu Espírito Santo, e que sejamos movidos, dirigidos por essa graça bendita do Senhor. Aplica, Senhor, essa mensagem ao nosso coração. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e eu contei um pouquinho da história do que estava acontecendo. Era um período político muito difícil, onde 3 grandes potências estavam se confrontando. A Assíria, aliada do Egito, contra a Babilônia, que era a nova potência que estava surgindo no cenário mundial. E a Babilônia estava conquistando tudo e todos. E aí então há uma derrota em 605 a.C., num lugar chamado Carquemes, na Síria, bem na divisa hoje entre Síria e Turquia. E naquele lugar então os exércitos da Síria são completamente derrotados, e o exército egípcio aliado da Síria também é derrotado. E nessa então conquista que a Babilônia faz, ele começa então a anexar aquelas outras terras que estavam sobre a influência desses povos. E aí então coloca Zedequias como rei no lugar do seu sobrinho, que era o antecessor dele, que tinha sido colocado pelo Egito naquele trono. E Zedequias então se torna vassalo da Babilônia, e ele está nesse contexto reinando. E ele reina naquele lugar por 10 anos. Por 10 anos. E há uma coisa interessante na vida de Zedequias. Zedequias foi filho de Josias. Josias foi um rei que tinha um temor do Senhor muito profundo, que vivia uma experiência abençoadora com Deus, que promoveu uma grande reforma religiosa, que acabou com a idolatria no meio do povo de Israel. E ele deixou um legado muito bonito, porém os seus filhos não serviam ao Senhor. Eles conheciam o poder de Deus, eles conheciam a voz do Senhor, mas eles não serviam ao Senhor. Tanto que Zedequias, se eu comecei a estudar essa semana a história desse rei, a gente vai perceber que esse rei ele está preocupado em ouvir a voz de Deus. Na verdade, Jeremias não é morto por causa desse rei, porque todos os seus conselheiros queriam a morte de Jeremias, porque ele profetizava que no meio de uma rebelião que o povo de Israel fez, de Judá fez, para ser livre dos babilônios, ele dizia: olha, vocês tomaram o caminho errado, isso vai acabar com a destruição da cidade, a destruição do templo e a morte de muita gente. Arrependam-se, vão lá, se entreguem ao rei da Babilônia. E aquilo parecia uma mensagem não nacionalista, parecia alguém que estava fazendo um terrorismo dentro da nação, e por isso os seus conselheiros queriam matá-lo. Mas havia um pouco do temor do Senhor no rei Zedequias, e Zedequias não deixava matar Jeremias. E às vezes em secreto, como aconteceu aqui, ele mandava tirar Jeremias da cadeia e dizer: tem alguma palavra de Deus para mim? Mas o interessante é que ao longo de 10 anos, Deus vai falar ao coração de Zedequias e ele não obedece. Ele não obedece. E quando eu estava estudando esse texto, então me surgiram algumas perguntas, não é? E a primeira pergunta é: por que ele não ouve o que o Senhor lhe fala?
Por que ele não obedece os conselhos do Senhor para a sua vida? E eu acho que a gente podia fazer a mesma pergunta para a gente, né? Porque às vezes a gente tem essa mesma atitude de Zedequias. Ouve a voz do Senhor, tem até um temor do Senhor no coração, mas luta contra a vontade de Deus. E nós olhamos duas respostas para essa pergunta, duas razões pelas quais Zedequias não estava ouvindo a voz de Deus. A primeira, porque a voz de Deus não era condizente com o sonho que ele tinha no seu coração. O sonho dele e do povo era de ser independente, não servir mais nem a Síria, nem o Egito e nem a Babilônia. E nesse sonho, alguns dos povos ao redor dele já tinham tentado então essa independência. Ele embarcou junto, aliou-se com esses povos na sua volta para tentar essa independência. E esse era um sonho que eles tinham. E toda vez que Jeremias falava contra o sonho, ele dizia: eu não posso ouvir essa voz, olha só, o meu povo sente assim, eu sinto assim. E ele então prestava atenção muito mais no seu sonho do que no desejo de Deus. E que loucura era, porque o sonho era uma grande incógnita do que aconteceria na sua vida, enquanto que Deus, o Todo-Poderoso, revelava o que ia acontecer na vida dele se continuasse nesse sonho. E a gente aprendeu hoje de manhã que muitos de nós não ouvimos a voz de Deus porque acreditamos em sonhos e achamos que Deus não quer a nossa felicidade, mas na verdade o que Deus quer é o melhor para a nossa vida, porque Ele já viu aonde vai dar esse sonho que a gente está perseguindo. E Ele fala lá no texto de Jeremias: decida agora, porque existe um caminho de vida e um caminho de morte, e todos nós temos esse dilema na nossa vida. A segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã é que Zedequias não ouviu a voz de Deus, porque aquilo que Deus estava pedindo para ele não era apenas que ele se rendesse, mas que ele também fizesse o que o seu pai fez, promovesse a mesma reforma espiritual no meio da nação. E havia uma série de práticas que aquele povo fazia que Deus detestava, como a idolatria, como o sacrifício de crianças ao deus Moloque, como a escravidão, que Deus disse que não deveria acontecer daquela maneira como eles estavam fazendo. Alguém poderia trabalhar para pagar suas dívidas, mas nunca mais do que 7 anos, e esses 7 anos não eram a partir da dívida contraída, mas era no ano do jubileu. Então, se alguém faltasse 1 ano para terminar o jubileu, chegar o dia do jubileu, ele só tinha que trabalhar 1 ano. Se faltasse 2 e assim sucessivamente. Mas eles não ouviam isso, até fizeram isso, começaram uma reforma, mas assim que Deus permitiu que o cerco de Jerusalém fosse levantado, porque Nabucodonosor ouviu que os egípcios estavam subindo para a guerra, e ele então se concentra em outro lugar, eles mudam de ideia e voltam a fazer tudo o que faziam antes. E a gente aprendeu exatamente isso. Às vezes a gente está tão amarrado aos nossos valores, aquilo que a gente acha importante, aos nossos pecados, que a gente até quando se arrepende volta atrás e faz tudo de novo o que estava fazendo de errado, quando Deus dá um sinal da sua graça. Mas agora à noite eu queria olhar para mais uma razão pela qual Zedequias não ouvia a voz de Deus, e ela vai aparecer no capítulo 28, versículos de 1 a 4, onde a Bíblia diz assim: no 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor
rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para esse lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. No capítulo 27 agora, verso 16, diz assim: e então eu disse aos sacerdotes, a todo esse povo, assim diz o Senhor: não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Uma outra razão pela qual Zedequias não ouvia a voz de Deus é porque ele sempre estava dando mais valor às outras vozes do que a voz do Todo-Poderoso Deus na sua vida. E é interessante isso. Existiam muitas vozes, muitas opiniões, muitas ideias, muitos caminhos. Mas a Bíblia já vai ensinar para a gente no Novo Testamento, quando Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para Deus só tem um caminho. Não importa quantas sejam as vozes que falem o nosso coração, a gente tem que optar pelaquela que está registrada nas Escrituras, aquela que veio da parte de Deus para a nossa vida. E naquela ocasião, Zedequias, ele quis ouvir as vozes dos falsos profetas. Os falsos profetas tinham uma mensagem que parecia de Deus, que parecia espiritual, que tinham até aparência de piedade religiosa, mas elas eram contrárias à vontade de Deus. E elas, de alguma maneira, compatibilizavam os sonhos e os pecados. Por que eles ouviam as vozes desses profetas e não ouviam a voz de Jeremias? Porque se a gente estivesse vivendo nos dias de hoje, alguém diria assim: Jeremias é muito radical. É radical demais, tem que ser um cara um pouco mais, né, flexível para viver aqui nesse mundo. E aí esses profetas eram justamente esse tipo de gente que trazia uma mensagem água com açúcar, que não mexe na ferida, que não muda nada. Então pode continuar escravizando as pessoas, pode continuar adorando os falsos deuses, pode fazer aquilo que é o teu sonho, que é se libertar da Babilônia. E as profecias todas que eles traziam era coerente com aquilo que estava no coração deles e não com aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. E eles não só falavam aquilo que o povo queria ouvir e não o que o Senhor desejava dizer, como também atrapalhavam aqueles que queriam servir ao Senhor de verdade. Lá no capítulo 28, versículo 7 em diante, Jeremias vai dizer assim: entretanto, ouço o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça, peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. E disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Eu fico admirado porque, mesmo com os sinais que vão acontecer, aquele povo preferia acreditar nas mentiras que estavam sendo pregadas. Eles diziam: olha, não vai ter guerra. Começou a guerra.
Em 2 anos, os que estavam no exílio vão voltar e os tesouros do templo vão voltar. Passaram-se os 2 anos e não voltou ninguém. Ao contrário, as coisas pioraram. Naquele mesmo ano, o chefe de todos esses profetas, segundo a profecia de Jeremias, faleceu. Mas mesmo assim, a mensagem deles era tão agradável ao ouvido, que eles não foram dissuadidos em crer na mensagem de Deus nas suas vidas. Eu queria dizer para você o seguinte: cuidado com aqueles mensageiros, pregadores, líderes religiosos que só falam o que você deseja ouvir. Cuidado, está cheio deles na internet. Está cheio. Gente que vai dizer para você que a Bíblia precisa ser atualizada, que as coisas não são bem assim nos dias de hoje. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E toda mensagem que é pregada, inclusive a minha, tem que ser checada à luz da palavra de Deus, porque você tem um compromisso com o Deus dessa palavra, não com os pregadores. Porque se você tiver o compromisso com o pregador, você está perdido, querido, porque o pregador, como eu, qualquer outro, é homem. Mas você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus, checar na palavra o que está sendo dito. É isso que está aqui na Bíblia? É. Então segue a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nos tempos do fim viriam muitos falsos profetas, e que se não fosse a misericórdia de Deus nesses tempos do fim, até para abreviar esse tempo, até os do Senhor seriam enganados. Então checa na palavra, leva a sério o que Deus está falando, confira o que você tem ouvido, porque Deus quer mexer na nossa história, e Ele quer construir um futuro melhor para cada um de nós, e às vezes para isso Ele tem que mexer nos nossos sonhos, tem que lidar com os nossos valores, tem que tratar os nossos pecados, tem que tratar as nossas dores, tem que tratar às vezes as coisas escondidas na alma, e a gente prefere achar um caminho mais suave, e não deixa Deus tratar o nosso coração. Zedequias e o seu povo não ouviram a voz do Senhor, porque eles preferiram ouvir mensagens que, parecendo espirituais, pareciam mais fáceis e simples de abraçar. Mas havia um outro perigo, porque ele não estava ouvindo a voz, e estava ouvindo, na verdade, outras vozes. É que naquele tempo existia um coro de outras vozes, e essas vozes eram vozes ideológicas. Sempre vão existir na história da humanidade, sempre existiu e sempre existem e vão continuar existindo enquanto Jesus não voltar, várias ideologias, formas de pensamento, não é? Filosofias, conceitos, caminhos eleitos pelas pessoas. E havia dentro daquele tempo uma ideologia político-cultural que dominava o cenário de Judá. E essa rebelião que estava sendo encabeçada por Zedequias, ela tinha por trás uma ideologia política cultural. E qual era a ideologia política cultural? Eles levaram as relíquias do templo. E Deus vai julgá-los porque levaram as relíquias do templo. Por isso, nós vamos nos rebelar contra eles, porque a nossa guerra vai ser um instrumento do julgamento de Deus. Está vendo que tem outros povos se levantando também? Por isso que eles diziam, daqui 2 anos, as relíquias vão voltar, o rei que foi deposto, que está lá preso, não é? Na verdade ele estava debaixo da guarda do rei, mas tem registros arqueológicos que a casa dele era
suprida com os alimentos do tesouro do rei da Babilônia. Havia lá uma distinção nesse tipo de prisioneiro, ele não exercia mais o seu mandato político, porém, ele estava lá protegido. E nesse contexto, não é, aquelas vozes começaram a incendiar uma revolução. E por isso as palavras de Deus pareciam radicais demais para aquelas lideranças. Mas uma coisa a gente tem que aprender: é a palavra de Deus que julga as ideologias, as formas de pensamento dos dias de hoje ou de ontem, e não as ideologias que julgam a palavra de Deus. Está entendendo? Então assim, você é de direita ou de esquerda? Não, eu sou de Jesus Cristo. Você está entendendo? Porque há coisas certas e erradas na direita e na esquerda, e eu tenho que julgar todas as formas de ideologia à luz da palavra de Deus, e eu não posso abraçar qualquer ideologia com todos os meus dedos e mão e pé. Eu tenho que julgar à luz da palavra de Deus. Deus chama o seu povo e a sua igreja para ser a consciência profética no meio de uma nação. Sabe o que é consciência profética? É não estar tão envolvido que você não possa discernir o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo estar olhando para a palavra de Deus e interpretando à luz da palavra de Deus a realidade que você está vivendo. E aí esse é o nosso papel, como Jeremias fez. Olha, eu adoraria que tudo isso fosse verdade. Se você vê o diálogo dele com Ananias, ele vai dizer: como eu gostaria que fosse tudo verdade. Olha, eu digo até um amém para tudo isso que você está dizendo, porém o que você está falando é mentira, porque Deus está dizendo o contrário, e eu não posso concordar com você. Eu adoraria que em 2 anos acabasse tudo isso aqui, que voltassem as relíquias do templo, que voltassem as grandes inteligências de Israel que foram levadas para lá, porque eles só levaram as grandes inteligências de Israel para a Babilônia. Mas não era assim que Deus estava mostrando. Todo servo de Deus precisa viver mediante uma cosmovisão que seja pautada nas Escrituras, pois se as Escrituras são relativas, se elas podem ser flexibilizadas ou atualizadas, então elas não são a palavra de Deus. Mas se você acredita que elas são a palavra de Deus, então nós precisamos permitir que elas sejam um filtro pelo qual passamos todas as outras ideias e visões da vida. Toma cuidado, porque existem falsos profetas hoje, e a gente vive num mundo dividido por ideologias, e nós temos que ser aqueles que fazem a leitura da realidade à luz da palavra de Deus. Terceiras vozes que estavam ali forçando, não é, que as coisas não fossem aceitas, a voz de Deus não fosse aceita, eram as vozes das falsas esperanças. Havia uma esperança, e a esperança era uma notícia de que uma nova batalha entre os egípcios e os babilônios aconteceria, que os egípcios estavam subindo para a batalha. Isso aconteceu no ano 601 depois de Cristo, quando de fato os egípcios seguiram na direção da Palestina, mas depois estrategicamente eles mudaram de rota e foram para um outro lugar. E a guerra não aconteceu ali e eles não foram libertos. E a gente vai encontrar na palavra de Deus vários profetas dizendo assim: não confie no Egito. Você já deve ter lido isso na palavra de Deus. Olha, não confie, essa aqui é uma cana quebrada, vai entrar pela sua mão. Tem vários profetas falando isso. Por quê? Porque havia uma falsa esperança. Não, a resposta, a solução vai vir, está chegando aí. Olha, está vindo o Egito, é isso que a gente estava esperando. Mas já tinha havido a derrota de Carquemes e haveria uma outra derrota. E aquela libertação que eles sonhavam nunca aconteceu. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque nós nos agarramos a esperanças humanas
de algo novo que virá naturalmente quando o Senhor tem nos falado justamente o contrário. Eu sou a sua esperança, eu sou a sua força. E a gente está esperando que o João vai fazer isso, que o Beltrano vai fazer aquilo, que o emprego vai ser um QI de indicação de alguém, não é? E não sei o quê, Queridos, não é assim que funciona. O servo de Deus ouve a voz de Deus e vive pela voz do Senhor. E quando a gente começa a abrigar a nossa esperança em pessoas, em coisas, a gente se quebra. A sua proteção não vem de outro lugar a não ser da graça de Deus. Eu me lembro da separação dos meus pais, e um dia que mamãe chegou com a Bíblia na mão, e ela estava tão preocupada, porque ela tinha perdido o seu esposo, estava doente. Eu era o filho mais velho, e sou o filho mais velho dela, na época eu tinha 16 anos de idade, e ela tinha perdido todas as fontes de segurança. O sustento dela era uma pensão alimentícia de 30% do valor do salário do meu pai, e 4 filhos, né? E com as mesmas despesas, o mesmo aluguel, a mesma luz, a mesma água e assim por diante. E aí a gente fica pensando, onde está, não é, a nossa segurança? E eu me lembro de um dia que ela veio chorando do quarto com a Bíblia aberta, dizendo assim: olha só o que Deus está me dizendo, de hoje em diante ele vai ser o meu marido, ele é a minha segurança. Sabe, a nossa segurança não está numa pessoa, nem aquelas que nós amamos, não está no pai, não está no filho, não está no irmão. Não, a nossa segurança tem que ser Jesus Cristo, porque as pessoas, por mais boa vontade que tenham, nos decepcionam. Eu não estou falando mal do marido, nem da esposa, nem do pai, nem do filho, não entenda errado. É que nós somos humanos, só isso. Agora, se tem um que não decepciona, é o Senhor Todo-Poderoso. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, não ficamos desiludidos, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia vai dizer para a gente: será que algo pode acontecer se Deus não quiser? Não, Deus tem um plano para a nossa vida. Às vezes até as coisas ruins que a gente vive, a gente não entende, mas Deus tem propósitos para a nossa vida. Eu vi uma história muito interessante, não é, de um cidadão que queria fazer um estudo com as lagartas, né, que viravam borboletas. E então ele pegou os casulos, não é, para poder estudar a transformação das borboletas. E ele queria apressar o seu estudo, ele queria tentar descobrir alguma coisa nova mais rápido. E então ele decidiu ajudar a lagarta a sair do casulo, né? Porque todo um trabalho, é um esforço, uma coisa tremenda. E ele falou: bom, eu quero adiantar, isso vai levar X tempo, então eu vou pegar um bisturi e vou começar a cortar um pouquinho desses fios para ficar mais fácil para essa lagarta sair. Ela vai sair em menos tempo e eu vou poder caminhar com o meu estudo. Mas quando a lagarta saiu, e de fato ela saiu mais fácil, ela saiu defeituosa, amorfa, não com o mesmo formato de borboleta. E aí aquele estudioso, aquele cientista fez uma descoberta, que a força que a lagarta estava fazendo para romper aquele casulo fazia parte do seu desenvolvimento para virar borboleta, e que qualquer coisa que fosse atenuado naquilo que parecia ser tão difícil, ao invés de ajudar, atrapalhava e fazia uma borboleta que não voava. Às vezes a gente não entende os processos de Deus na nossa vida, mas cada um deles são importantes para nós. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor recolhe no seu odre cada uma das nossas lágrimas e registra no seu livro a razão de cada uma delas. Olha que coisa linda! Deus sabe o que está fazendo, e é por isso uma loucura deixar de confiar no Senhor para confiar nas forças, nas pressões, nas pessoas, sejam elas quais forem, porque
Jesus, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, é a nossa única esperança. E tem gente que não ouve a voz de Deus porque está esperando alguma coisa acontecer, está ouvindo outras vozes. A última coisa que eu quero falar com você nessa noite vai aparecer nos versículos 37, verso 19 e capítulo 28, verso 17, diz assim: onde estão os seus profetas que lhes profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês nem a esta terra. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Uma quarta razão porque nós não ouvimos a voz de Deus é porque nós endurecemos o nosso coração. Nós fazemos o nosso coração ficar um coração de pedra. E o pior é que a gente endurece o nosso coração até diante dos sinais que Deus nos dá. Durante 10 anos, Deus usou Jeremias para falar com Zedequias. Não foi um dia, não. Foram 10 anos. E cada uma das profecias que Jeremias falou se cumpriram, enquanto que a dos falsos profetas ruíram. Mas mesmo assim ele não ouvia a voz do Senhor, antes ele endurecia o seu coração. Ele tinha uma atitude piedosa, ele queria proteger Jeremias, ele buscava Jeremias em segredo para saber se tinha mais uma palavra do Senhor, mas ele não se rendia, ele endurecia o seu coração. E pouco antes dele ser preso e executado pelos babilônios, ou melhor, sua família foi toda executada e ele assistiu à execução de toda a sua família, e os olhos dele foram furados pelos babilônios, para que a última imagem que ele visse fosse a da sua família sendo morta por causa da dureza do coração dele em não se render. E nesses últimos dias, antes dele ser preso, como se fosse a sua última oportunidade, ele confessou para Jeremias porque ele não ouvia a voz do Senhor e porque ele endurecia o seu coração. E veja só o que ele falou. E então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada, e você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, eles incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. E o rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me matarão. E eles não entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. O problema era que ele temia mais aos homens do que a Deus. Eu conheço muita gente que não faz a vontade de Deus porque tem medo, não de Deus, mas das pessoas. Ele afirma aqui nesse texto que ele temia os judeus que serviam o rei da Babilônia. Quem eram esses judeus? Eram alguns que haviam sido levados para a Babilônia nas 2 primeiras levas. Lembra, a primeira leva foi com Daniel, depois teve uma segunda leva, e alguns estavam ali servindo o rei da Babilônia. Alguns também tinham sido capturados durante o cerco de Jerusalém. E aqui tem uma série de textos da Bíblia que vai comprovar o que eu estou falando. Mas eu creio que
Deus faria exatamente o que Ele prometeu, que Ele ia tratar o coração dessas pessoas para que não colocassem a mão no ungido do Senhor, porque Ele tinha sido ungido rei, mas ele não confiou em Deus. Ele tinha medo de confiar em Deus. Essa era a verdade, e por isso ele endureceu o seu coração. Mas eu creio, ainda que não esteja aqui nas Escrituras, que ele também temia os seus próprios companheiros, homens importantes do exército e da política local que estavam dando apoio para o seu reinado. E ele temia a opinião deles, o pensamento deles, a ideia deles. E é triste quando nós perdemos o temor do Senhor e o trocamos pelo temor dos homens, porque ao perder esse temor do Senhor, nós perdemos também o respeito à palavra de Deus. E é por isso que Jesus vai ensinar o seguinte, lá em Mateus capítulo 10, versos 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E lá em João capítulo 12, versículos 42 e 43, diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E aqui vem uma pergunta que fica na minha mente: de quem você tem buscado aprovação na sua vida? Tem gente que não faz a vontade de Deus porque está buscando a aprovação de pessoas, de instituições, de lugares, e se esquece de que o Senhor está lidando com a eternidade da nossa vida. Eu conheço gente que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não obedece à ordenança bíblica do batismo depois da conversão, porque tem medo da opinião da sua família. E a palavra do Senhor é muito simples: quem comigo não ajunta, o que está na Bíblia? Quem comigo não ajunta, o quê? Espalha. Ou é ou não é, ou a gente crê ou não crê, senão a gente vai ser como Zedequias, tem um temor do Senhor relativo, até cuida das coisas de Deus, quer saber a vontade de Deus, mas nunca se entrega para fazer a vontade de Deus. Mas o coração não se endurece somente por causa do medo, mas também por causa do orgulho. Porque a opinião das pessoas, para alguns de nós, diz quem nós somos. E nós não queremos perder a imagem que temos. Isso é orgulho. Nós temos orgulho das nossas palavras empenhadas. Tem gente que não muda de ideia, nem parece uma vaca, né, que empaca no meio do caminho. Já viu vaca que empaca no meio do caminho? Ou então burro, né, ele para, mas não tem quem faz o bicho andar, não é? E às vezes tem gente que é assim, gente. Ele vê que está errado, mas não dá o braço a torcer. Já viu? Tem gente que não pede desculpa de jeito nenhum, faz de conta que nada aconteceu. Mas com Deus não dá para fazer isso, gente. Isso é orgulho. Às vezes a gente tem medo de se comprometer com o Senhor, e eu já vi isso acontecer por causa de posição social. Não, eu sou uma pessoa muito importante na sociedade, eu vou me render ao Senhor. Queridos, todos nós somos só homens. Não importa a posição que tenhamos, todo mundo vai para o mesmo caixão. O caixão pode ser até mais bonitinho, mas vai acabar podre lá dentro do mesmo jeito. E nós vamos ter que nos encontrar com o Deus Todo-Poderoso. E não existe posição social lá, o que existe é aquele que ouve a voz de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer
que o Senhor, ao quebrantado e contrito, não despreza. Mas o Senhor também vai dizer nas Escrituras que ao soberbo Ele resiste. Está na Bíblia. E olha, quantos foram os sinais de Deus na vida de Zedequias. Mas, olha um pouquinho para você, quantos têm sido os sinais de Deus na sua vida? E o que eu gostaria de dizer para você hoje é: para de resistir, para de lutar contra Deus, porque ainda que você não queira, um dia a oportunidade vai embora e não volta mais. Era isso que Jeremias estava dizendo o tempo todo para Zedequias: vai acabar o tempo da oportunidade. Poucos dias depois dessa conversa, Zedequias vai ser preso. Ele vê a morte de toda a sua família. Seus olhos são furados. Ele é preso em cadeias de bronze, diz a Bíblia, e é levado para a Babilônia. Enquanto isso, o seu sobrinho, que estava lá na Babilônia, era convidado da mesa do rei. Há muitas pessoas como Zedequias que vivem anos de oportunidades divinas, mas as deixam passar. E hoje eu vim aqui para dizer para você: por favor, não deixa passar mais uma oportunidade de Deus na sua vida. Hoje pela manhã eu disse que há pessoas que, como Zedequias, já viram as manifestações de Deus, porque ele viu na vida do pai dele, Josias. Já viu o poder de Deus, já viu resposta de oração. Há muitas pessoas que são alvo das orações, quem sabe dos pais, quem sabe da esposa ou do marido, quem sabe dos seus filhos que já são convertidos. E vocês já viram as manifestações da graça de Deus na vida dessa gente. Mas você tem as suas razões para não ouvir a voz do Espírito. E eu vim aqui hoje para dizer para você: para com isso. É uma loucura não ouvir a voz do Espírito Santo quando está tocando no nosso coração. E sabe, a gente não vê, como a gente aprendeu aqui com o Paulo Davi hoje, a gente não vai ver Jesus aparecer agora, nem um anjo falando conosco, mas o sopro do Espírito está tocando a tua vida agora. Você vai sentir o sopro aí batendo na sua vida. É a voz de Deus, é o toque do Senhor dizendo: filho, eu amo você. Ainda que todos digam que eu não quero que você seja feliz, porque eu não quero deixar você fazer só a tua vontade, não é assim. Eu quero a tua felicidade. Quando um pai educa o filho, talvez o filho pense a mesma coisa: filho, tem que fazer lição de casa. Detesto essa lição. Mamãe não quer, ou papai não quer que eu seja feliz, porque eu queria jogar bola. E se você é pai ou mãe, você entende muito bem o que eu estou falando, não é verdade? E a gente vai lá e diz: não, filho, não é só de bola que a vida é feita, tem que estudar. Sabe, Deus está fazendo isso comigo e com você, filho. Filho, para aí, acorda. Para de só ficar fixado nos teus sonhos. Para de ficar amarrado naquilo que está estragando a tua vida. Hoje de manhã eu falei que a gente vai para a rua às vezes para falar com pessoas que vivem na rua, no projeto da Cristolândia, e a gente chega para aquelas pessoas e diz para elas assim: escuta, a igreja quer que você não tenha mais fome, a igreja não quer que você passe frio, a igreja não quer que você morra por causa do crack. E nós preparamos para você uma casa segura, é de graça. Vem com a gente, nós queremos ajudar você a sair dessa. E tem gente que olha para a gente e diz assim: não, obrigado, eu estou feliz aqui na rua. E você olha e diz assim: como está feliz? Está sujo, cheirando a urina, às vezes cheirando
ao excremento que está na sua calça. Como é que ele pode estar feliz? Eu acho que às vezes o Senhor olha para a gente e vê a mesma coisa. Como é que essa pessoa pode achar que está feliz? Eu tenho alguma coisa melhor para a vida dele. Hoje de manhã eu falei também que nós tivemos um funcionário aqui na igreja, que eu fiquei sabendo que ele morava na rua. Ele chegava aqui para trabalhar de manhã cedo, tomava banho no vestiário dos funcionários, vestia a roupa de trabalho, o uniforme aqui da igreja, e trabalhava durante o dia, e de noite ele voltava para dormir na rua. E eu fiquei indignado com isso, procurei o Nilson, falei: Nilson, não é possível que a gente faça isso, a igreja não pode deixar esse homem na rua, vamos pagar para ele um lugar para ele ficar, contrata aí, vamos pagar, não quero nem saber de onde vai sair o dinheiro, mas esse homem não vai ficar na rua. Eu não posso, como pastor, admitir que a gente tem um funcionário que não tem onde morar. Nós vamos fazer alguma coisa. E aí um dia eu encontro com ele: tudo bem com você? Como é que está lá? Está funcionando direitinho? Tá? Eu disse: tá, pastor, mas eu não estou mais lá. Onde você está agora? Voltei para a rua. E eu falei: mas por que você voltou para a rua, homem? Eu já não falei que a igreja vai pagar para você onde você vai morar, não tem nada a ver com o seu salário, vai lá, volta para lá. Não, eu gosto de morar na rua. E alguns meses depois ele não estava mais trabalhando aqui, porque não era o problema de morar na rua, eram as outras coisas que o seguravam lá. Tem gente que está fugindo de Deus por coisas que estão matando, destruindo a sua verdadeira felicidade, e não ouvem a voz do Espírito, mas preferem ouvir as outras vozes. Tem um monte de gente falando um monte de coisa para você. Para com isso. O único que pode soprar o seu espírito sobre a sua vida, como você sentiu agora, é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele pode cuidar, abençoar aqui e para toda a eternidade. Mas é preciso ter coragem de tomar uma decisão, de colocar a vida na mão de Deus. Coragem que Zedequias não teve, por causa dos seus compromissos com pessoas e por causa do seu medo. O que está impedindo você de tomar uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus? Hoje eu queria convidar pessoas aqui, como a gente sempre faz, para esse momento de oração, a quem o Espírito Santo está falando. Ele está soprando aí, ele está mexendo com você. Você não está ouvindo só a voz de um homem, o Espírito de Deus está falando no seu coração. E se hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você, está na hora de se render, está na hora de se entregar, está na hora de deixar eu dirigir a tua vida. Não luta de novo. Quantas oportunidades você já perdeu? Deixa o Espírito de Deus fazer a obra dele na tua vida. Ele vai te dar uma nova vida, uma vida abundante. É isso que Jesus prometeu. Abundante da graça, da misericórdia, da paz, da alegria, da visão, da sabedoria do alto. Vai mexer na tua casa, na tua família, na tua história, nos teus negócios, porque é assim que Deus trabalha. Para o bem. Para o bem. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, eu vou convidar você a vir daqui a pouquinho aqui na frente para a gente orar. E eu sempre digo, por que eu chamo para vir aqui na frente? E vou repetir de novo. Não é porque esse lugar é mais sagrado do que os outros, ou porque eu preciso que você venha aqui à frente, ou porque Deus precise disso. É porque às vezes a gente continua se enganando. Está entendendo? E querido, se você não é capaz de ouvir e obedecer a voz do Espírito num templo, num momento de oração, não se engane. Quando você sair por essa porta, você vai continuar do mesmo jeito que entrou. Mas quando a gente está disposto a dar o primeiro passo de fé, a gente vai dar o segundo, o terceiro, e o quarto, e o quinto, porque a gente vai se render ao Senhor. A gente vai deixar o nosso orgulho de lado, e a gente vai se colocar na mão do Todo-Poderoso. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero convidar você a se levantar do seu lugar, e vem aqui para frente agora para a gente orar, e você vai dizer: estou me entregando. Não quero mais rejeitar a voz do Espírito. Vou parar de lutar com a voz do Senhor, que eu tenho lutado há tanto tempo. Pode vir, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai sair do seu lugar.
Se tiver uma família a quem o Espírito de Deus está falando, vem marido, vem esposa, vem filhos, vem todo mundo junto, porque a nossa casa precisa do Senhor. Se você está lá na galeria, desce aqui por essas escadas, que essa distância não te impeça de estar na presença do Senhor, tá? Pode vir, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está falando agora, pode vir, em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer fazer uma obra na sua vida, pode vir, tá? É obra dele, é graça dele, é poder dele, é restauração dele. Se você está nos ouvindo pela rádio, se você está ouvindo pelo podcast, e você está, quem sabe, aí dirigindo o seu carro, para o carro agora para você orar, querido. O Senhor é digno da nossa resposta. Quando Ele fala conosco, Ele é digno da nossa resposta. Então para tudo que você está fazendo e vai escutar a voz do Espírito agora no seu coração. Tá? Se você está assistindo pela televisão, pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, não sei qual mídia que você está, faz um favor para mim, ó, abre aqui esse caminho aqui para o pessoal que está vindo por ali poder chegar, tá? Eu sei que vai atrapalhar um pouquinho a transmissão lá para os surdos, mas eu queria receber vocês aqui, tá? Você que está nos vendo pela mídia social, eu queria dizer, nessa hora de oração, se o Espírito Santo tocou a sua vida, toma um gesto de entrega. Se você está deitado, se coloque em pé. Se você não pode ficar em pé porque está doente, levanta a tua mão para o céu e diz: Senhor, sou eu, estou aqui, tá? Se você pode se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelha, mas diga: Senhor, eu entendi, sou eu, estou tomando a minha decisão agora ao lado do Senhor Jesus, tá? E a gente vai orar juntos agora. A primeira oração eu não posso fazer, tá? Você precisa falar para o Senhor Jesus o que Ele falou para você. Você vai dizer para Ele algo mais ou menos assim: Senhor, eu ouvi a tua voz. E você ouviu, senão você não estaria aqui, não é? Eu ouvi a tua voz, Senhor. Você vai orando assim. E o Senhor tocou nestas áreas da minha vida que eu tinha medo, que eu tinha sei lá o que, e eu não ouvi a tua voz. Então fala isso para Ele. Quais são as áreas específicas da vida que eram impedimentos, barreiras, obstáculos, e você não deixava a voz do Senhor agir na tua vida, porque isso era uma muralha dentro de você. E agora você vai fazer uma coisa muito difícil. Você vai dizer: Senhor, hoje, definitivamente, eu entrego nas tuas mãos, não só essas coisas, mas a minha vida toda. A minha vida toda. De hoje em diante, não vai ser mais do meu jeito. Presta atenção, vai ser do teu jeito. Eu quero ouvir a tua voz e seguir os teus passos. Faz a sua oração, tá? Se você nessa jornada machucou pessoas, e às vezes a gente passa pelo caminho da vida e deixa dores, tá? Você vai dizer: Senhor Jesus, me perdoa e me ajuda a levar essa graça que cura o coração, no coração das pessoas que eu machuquei. Não vai ser hoje que vai acontecer isso. O Senhor vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria, mas você vai ser instrumento de cura na vida de alguém que está ferido, tá? E você vai abraçar essa pessoa em nome de Jesus, porque o Senhor vai te dar essa graça, tá bom? Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tu conheces o coração de cada um desses teus filhinhos. Tu sabes, Senhor, as razões que os trouxeram nesse lugar. E tu sabes o que o Senhor falou ao coração deles. E mais do que isso, a tua palavra diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Que o Senhor enxergou, viu e amou o Senhor quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe. E o Senhor viu aquelas células se multiplicando e o Senhor teve alegria. Então nessa hora eu quero te pedir: acolhe esses teus filhos, perdoa, lava, purifica, abençoa. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir: abre as janelas dos céus agora e começa a derramar do teu Espírito Santo sobre eles. Que o Espírito Santo seja o professor particular na vida deles, Senhor. Que o Senhor esteja agora abençoando. Senhor, eu não sei o que significa para a vida deles essa expressão
o que é na prática ser abençoado hoje na vida deles. Mas eu quero te pedir, abençoa, Senhor, abençoa, 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 Senhor, e faz uma obra extraordinária na vida deles, Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa, e faz algo tremendo. E se na jornada da vida eles machucaram alguém, dá-lhes a ousadia, a coragem e o amor de serem usados pelo Senhor para curar feridas no coração de outros. Senhor, se existe alguma algema de Satanás, algum vício, alguma coisa que está prendendo essas vidas, alguma opressão satânica sobre essas vidas, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, está repreendido, Satanás, porque esses são filhos amados do Deus vivo, selados com o selo da promessa do Espírito Santo e lavados no sangue do Cordeiro. Já não existe nenhuma condenação para eles, porque eles foram arrancados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Ó Senhor, permita que haja graça libertadora, salvadora e abençoadora na vida deles. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora todo o povo de Deus de pé, para a gente encerrar esse culto. Não sai daqui não. A gente vai cantar essa canção e a gente vai cantar junto assim, em pé como vocês estão, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a nossa vida tem um sentido. De hoje em diante, ela é para adorá-lo, é para honrá-lo. E a gente vai fechar essa oração com o seu primeiro canto de louvor, não é? Dizendo: Senhor, é para valer, tá? E aí você vai levantar a tua mão, vai adorar o Senhor, vai usar a expressão que Deus colocar no seu coração, aquela que lhe for mais agradável, para expressar a sua adoração ao Senhor. E a gente vai fazer isso junto, tá? Algumas dicas. Marca um encontro com Jesus todo dia. Você marca a hora e o lugar, e Ele vai estar lá, tá? Você não precisa estar no templo para falar com o Senhor Jesus. Então marca todo dia um encontro com Ele. A hora e o lugar, você diz para Ele: Senhor, marquei um encontro com o Senhor, tal hora, em tal lugar. Você pode estar em qualquer lugar da face da terra, Ele vai lá te visitar. Olha que coisa maravilhosa, tá? E ali você vai conversar com Ele como você conversa com qualquer ser humano, abrindo o seu coração para Ele. Mas você vai ouvir a voz dEle, porque Ele quer falar para você. E como é que você vai ouvir a voz dEle? Aos poucos você vai aprender esse toque do Espírito que foi falado aqui. Mas a gente começa pela Bíblia, tá? Então você vai pegar a Bíblia no Evangelho de Marcos e vai começar a ler. Você vai perguntar: por que o Evangelho de Marcos? Porque é o menor. E você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus ensinou. Depois, você vai pular para o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação da história. E depois vai seguindo todo o Novo Testamento, termina, e você depois começa o Velho. Você vai dizer: mas por que eu começo o Velho depois? Porque o Velho fala de coisas que vão acontecer, o Novo já está falando do que aconteceu. Então quando eu leio o Novo e depois leio o Velho, eu entendo: isso aqui está em relação com aquilo, olha só, e fica mais fácil entender, tá? Se você não tem uma Bíblia, você passa lá no ponto de encontro, do lado da livraria, e diz assim: o pastor mandou você me dar de presente uma Bíblia, tá? Pode falar, tá? Se ele não der, eu vou brigar com ele lá, tá? Eu quero que você tenha a palavra de Deus. A Bíblia diz que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Eu não posso fazer negócio com esse negócio não. A Bíblia é para você, leva para casa, tá? Alguém diz: mas não tem problema, eu quero que você leve para casa, que você tenha o seu encontro com Jesus. É para isso que nós existimos, tá? Para servir ao Senhor Jesus, honrar o nome dele. Passa lá e leva a sua Bíblia, tá? Mas é um casal, leva uma para cada um, porque cada um tem o seu horário, vai ter o seu encontro. O casal precisa aprender a orar junto também, mas primeiro a gente desenvolve o nosso encontro pessoal com Jesus, tá? Então você vai ter o seu horário, o seu momento com Deus, tá? Se você quiser que a gente acompanhe você nessa jornada espiritual, você vai pegar o seu telefone e vai entrar lá no pibcuritiba.org.br/Jesus e preenche, tá? E alguém vai entrar em contato com você e vai dizer assim: escuta, como é que está a tua vida? Posso orar por você?
Você está entendendo o que está acontecendo aí na palavra de Deus? Posso te ajudar de alguma maneira? Eu prometo para você que não vai ser um robô que vai ligar para você. Eu detesto esses robôs, me dá uma raiva, né? Eu quero falar com gente, então vai ser gente que vai ligar para você, né? E que vai querer acompanhar a sua vida espiritualmente, vai ser um companheiro na jornada espiritual, tá bom? Fechou? Então agora vamos adorar Jesus de todo o coração. Então, do jeito que Deus colocar na sua alma, se você quiser levantar a mão, se você quiser fechar os olhos, do jeito que Deus colocar, adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Adoremos ao Senhor.